Olá, nono ano, bom dia! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre trabalho, energia e potência. Para a gente falar sobre trabalho, energia e potência, nós vamos compreender o conceito físico de trabalho, como se calcula o trabalho, o que é potência e como calcular, então, a potência e a energia. Conceito físico de trabalho. O deslocamento de um corpo, graças à ação de uma força, produz trabalho. Quando você empurra uma caixa, por exemplo, e aí acontece um deslocamento dessa caixa, em virtude da força que você está empregando fisicamente falando, a força que você aplica realizando esse trabalho, então isso é o que nós chamamos de trabalho. Trabalho é igual à intensidade da força empregada versus o deslocamento produzido por essa força. Então, por exemplo, se eu empurro uma caixa, o que é o trabalho? É a intensidade da força que eu estou aplicando sobre essa caixa vezes o deslocamento que eu consegui produzir por essa caixa. Então, vamos supor que eu aplique uma força de 10 newtons. Não, vamos aumentar isso, peraí. Vamos lá, que eu aplico uma força de 50 newtons e a caixa se desloca a 10 metros por segundo. Então, eu tenho trabalho que é igual à intensidade da minha força empregada, ou seja, 50 newtons, vezes o deslocamento, 10 metros por segundo. Então, 50 vezes 10 metros por segundo. Conseguiram compreender? Então, como se calcula o trabalho? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse T de trabalho que vocês estão vendo aí, é a letra grega T que se pronuncia tal, tá? Mas nós vamos utilizar o T pequeno, tá? O T minúsculo, para determinar trabalho, tá bom? Para simbolizar, então, o trabalho. Porque a gente vai ter trabalho versus tempo, então, como o tempo vai estar em T maiúsculo, nós vamos utilizar a letra T minúscula, porque no alfabeto, tanto aqui do computador quanto do celular, é um pouco complexo, porque às vezes a gente não vai achar essa letra grega tal, tá? É apenas um desenho um pouco diferente da letra T, né? Mas dá pra gente saber que é um T. Então, a gente vai utilizar o T minúsculo, tá bom? Para representar aí, então, o trabalho. Calculando o trabalho. O trabalho realizado por uma força de intensidade F pode ser expresso pela seguinte fórmula. Vamos lá. Trabalho em joule, tá? Então, a gente vai entender o que é joule. É a unidade de medida de trabalho, assim como o metro é para percurso discorrido. Então, o joule é a intensidade, tá, de trabalho. Então, a gente vai medir em joule. F, no caso, a força que está em Newton, como eu dei um exemplo, né? A gente estudou força, a gente sabe que força é utilizada a unidade de medida em newtons, né? Então, como eu dei um exemplo de 50 newtons, então a força está descrita em newtons. É a unidade utilizada pelo Sistema Internacional de Medidas, tá? Para que todos tenham uma só linguagem, tá bom? Para que quando a gente for apresentar um trabalho, expor qualquer ideia científica, a gente possa, em qualquer país, a gente reconhecer qual é a unidade de medida que está sendo empregada, tá? Então, por isso que se estabeleceu que trabalho ele é medido em joules, tá bom? E que força em newtons, tá? Então, tudo isso vem pelo Sistema Internacional de Medidas. E, então, vamos lá. Trabalho, medido em joule, é igual a força em newton vezes o deslocamento que a gente conseguiu obter pelo aquele objeto em metros, tá? Então, trabalho, essa é a fórmula. Trabalho em joule é igual a força em newton vezes o deslocamento que a gente conseguiu obter em metros. Quanto maior a força aplicada ou quanto maior o deslocamento, maior será o trabalho realizado pela força. Então vamos entender isso. Se não houver deslocamento, mesmo com a ação de uma força, o trabalho será nulo. Então a gente vai ver alguns exemplos para que a gente possa compreender um pouco melhor, né? Se não houver deslocamento, o trabalho será nulo, mesmo com a ação de uma força. Então, é necessário que o trabalho em joule, vamos lembrando,
ele produza um deslocamento. Tá? Então, só para frisar, se não houver deslocamento, mesmo com a ação de uma força, o trabalho será nulo. Então, vamos lá. Quando a gente vai calcular trabalho, o que a gente quer saber? Então, trabalho é o que você quer saber, por isso está a interrogação aí. É igual a força. Aqui a gente está dando um exemplo, tá? Nesse caso aqui, o bonequinho que vocês estão vendo, ele está aplicando uma força sobre esse móvel de 150 newtons. Mas ele não está conseguindo produzir um deslocamento. Vocês estão observando? 0 metros de deslocamento, 0 metros, porque ele não está conseguindo deslocar esse objeto. Então, vamos lá calcular mesmo assim. Trabalho é igual ao quê? Força aplicada. Qual é a força aplicada aí? 150 newtons. Vezes o deslocamento. Se ele não consegue deslocar, é 0 metros, né? Então, 150 vezes 0 vai ser igual a 0 joules, tá? Então, nesse caso, será nulo. Então, o trabalho aqui em T minúsculo, como eu disse para vocês anteriormente, ele está aqui, 0 joules, tá bom? Outro exemplo. Um rapaz segura uma caixa de peso 120 newtons sobre sua cabeça. Vamos resolver. Qual é o trabalho empregado? É o que a gente quer saber. A força está expresso aí no problema, na questão, 120 newtons. E o deslocamento foi 0 metros, tá? A caixa está parada, não está acontecendo o deslocamento. Então, mesmo assim, qual é a fórmula? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, trabalho nesse caso é igual a 120 newtons vezes 0 metros, porque ele não conseguiu deslocar. 120 vezes 0 vai ser 0. O trabalho será nulo também nesse caso. Quando calculamos trabalho, estamos determinando a quantidade de energia transferida ou retirada de um corpo, tá? Ou de um sistema em razão da aplicação de uma força ao longo do deslocamento. Então, em ambos os casos, que nós nos referimos anteriormente, os exemplos que eu dei, o rapaz fez o esforço e aplicou a força. No entanto, considerando o conceito físico de trabalho, dizemos que, em ambos os casos, o trabalho é nulo, uma vez que não houve deslocamento do corpo sobre o qual a força é aplicada, tá? A unidade de medida para medir o trabalho realizado por uma força é aquela associada à energia. Quando calculamos o trabalho, estamos determinando a quantidade de energia transferida ou retirada de um corpo, de um sistema, em razão da aplicação da força ao longo de um deslocamento. Deixa eu voltar aqui. Potência. Então, o que é potência? Potência é a relação que existe entre o trabalho realizado e o tempo gasto para a sua realização, tá? Então, como é que eu calculo potência? Potência é igual a trabalho sobre tempo realizado, tá? Então, eu preciso saber qual foi o trabalho e qual foi o tempo realizado para eu poder calcular a potência. Então, vamos ter um exemplo aí. 2 cavalos que se deslocam no mesmo sentido, por uma mesma distância, puxando uma carroça. Esses cavalos partem no mesmo instante e a força aplicada realiza o mesmo trabalho, 3.000 joules. Entretanto, o cavalo 1 consegue realizar o seu trabalho em meia hora e o cavalo 2 em 1 hora. Em qual dessas situações a potência é maior? É fácil deduzir, né? Que o cavalo 1 tem mais potência do que o cavalo 2, não é? Então, por quê? Os 2 cavalos realizam o mesmo trabalho, 3.000 joules, mas o cavalo 1 concluiu em menos tempo, tá? Então, ele empregou mais potência, tá? Se eu consigo fazer o mesmo percurso, por exemplo, se eu vou correr 100 metros e eu consigo fazer isso em 10 minutos, eu consigo fazer 100 metros em 2 minutos, onde eu apliquei mais potência? Onde eu consigo um resultado maior, onde eu consigo um tempo menor pelo trabalho empregado, tá bom? Então, a gente vai entender aí, calculando a potência. Então, pode-se calcular a potência por meio da fórmula. Potência é igual a trabalho, tá? Em joule, sobre
tempo em segundos, o tempo que aquela pessoa, aquele ser realizou para efetuar esse trabalho. Um exemplo, por exemplo, é um motor, não uma pessoa nesse caso. O motor de uma máquina realiza um trabalho de 620 joules em 25 segundos. Fácil, vamos calcular a potência. A potência é o que a gente quer saber. Então, a potência é igual ao quê? Trabalho sobre o tempo que ele levou. Por isso que eu falei para vocês que a gente usar o T minúsculo e o T maiúsculo, tá? Então, aqui trabalho está em T minúsculo, que seria a letra grega tal, e tempo aqui de realização está em T maiúsculo. Então, como calcular a potência? O trabalho foi 620 joules, tá? E o tempo, 25 segundos. Então, para eu calcular a potência é muito simples. 620 joules dividido por 25 segundos. Fez o cálculo aí, deu 24,8 watts. Agora a gente vai entender, então, que quando a gente mede potência, a unidade de medida empregada é o watts, tá? Então, pessoal, é isso. Toda e qualquer dúvida nós vamos tirar juntos na nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o tema. Um beijo e até a próxima.